Ô, gente boa, agora nós vamos para uma insanidade aí, são 60 exercícios de período simples e composto, tudo misturado, tudo bagunçado, tudo aleatório. Eu tive uns 3 pedidos disso aí no canal, então eu resolvi fazer. Por essa aula aqui, ó, por essa correção, eu não vou explicar a matéria. Porque no canal, vamos voltar lá, você vai encontrar aí, ó, várias definições, muita coisa para você estudar, saca? O período simples e composto. Tá vendo aqui, ó? Análise sintática, análise sintática, análise sintática. Só que tem 3: transitividade, predicado, sujeito. Nesse blocão de exercícios aqui, eu vou sair feito um louco resolvendo esse troço aqui, porque são 60 exercícios. Então aqui não tem pausa para explicação. Vai ter uma pausa para justificativa. Explicação em outro vídeo. Aqui o pau quebra. São 60 exercícios. Eles já foram disponibilizados no site para você fazer o simulado. Faz aqui, dá uma sacada no que está rolando, vai lá no site, embaixo de todo o vídeo eu deixo, olha aqui, vamos pegar aqui o último vídeo que eu fiz, esse daqui, ó. Aqui embaixo eu sempre deixo, cadê? Aqui, eu sempre deixo material disponível. Então você vai ver o material disponível para você treinar em casa. Você assiste ao vídeo, chega aqui, baixa o material, baixa os 60 exercícios e vai estudar. Certo? Então bora lá enfrentar 60 exercícios de período misto. Número 1. Qual a única frase que possui um verbo de ligação? Letra B. Aquele carro é caro. Verbo de ligação é, que vem do verbo ser. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar. Número 1, letra B. 2. Qual alternativa possui uma oração sem sujeito? Tínhamos as mesmas aspirações, tínhamos nós. João está calado, sujeito João. Viajei, o sujeito que é eu. Está bastante frio em São Paulo? Não pode, né? Ninguém pode estar bastante frio em São Paulo e nenhuma coisa pode estar bastante frio em São Paulo. Número 2 ficou a quarta alternativa. Número 3. O esporte é bom pra gente, fortalece o corpo e emburrece a mente. Antes que o primeiro corredor indignado atire um tênis em minha direção, quando estamos correndo não há previsão de pagamento. Os termos grafados com letras maiúsculas nas passagens acima, extraídas do texto apresentado, que não está aqui, identificam-se pelo fato de exercerem a mesma função sintática nas orações de que fazem parte. Indica essa função. Fortalece o corpo e emburrece. Emburrece o quê? Resposta, a mente. Esse a mente aqui é objeto direto. Um corredor indignado atire. Atire um quê? Atire o quê? Um tênis. Então, ambos são objeto direto. Número 3 ficou a letra D. Relaciona as colunas de acordo com o tipo de predicado. Tudo é fácil. Verbo de ligação. Então, esse aqui é um predicado nominal. Então, aqui vai ficar o 1. Joana adora doces. Aqui vai ficar 2. Eu tenho um verbo significativo, né? 3. João acha a Mariana inteligente. Eu tenho aqui um objeto direto, Mariana, e inteligente é predicativo do objeto. Então, aqui vai ficar o 3. Então, a sequência ficou 2, 1, 3. Número 5. Classifique os sujeitos das orações. A comida daquele restaurante é deliciosa. Que é deliciosa? A comida daquele restaurante. Sujeito simples. Vou colocar aqui na frente. Lúcio e Pedro trabalham juntos. Sujeito aqui é Lúcio e Pedro. Sujeito aqui é composto. Encontraram meu livro. Quem é que encontraram? Eles ou elas? Eu não sei. Quem descobriu, né? Quem encontrou meu livro? Então aqui é indeterminado. Gosto de chuva. Quem é que gosta de chuva? Eu. Então o sujeito aqui é oculto, elíptico ou desinencial. Lembrando que
oculto, elíptico ou desinencial significam a mesma coisa. Por que eu não marquei aqui encontrarem o gosto e o gosto? O gosto de chuva? Porque o sujeito é escondido aqui atrás, né? Determinado está aqui atrás e o oculto está aqui atrás. Número 5 resolvido. Ficou simples, composto, indeterminado. Depois ficou oculto, elíptico e desinencial. 5. Número 6. Analise as frases seguintes e identifique as que também são orações. Frase é qualquer enunciado de sentido completo sem verbo. Oração é todo enunciado de sentido completo com verbo. Parabéns por tudo. Frase. Que comportamento agressivo? Frase. Será que ele vem hoje? 2 verbos, será e vem. Oração. Eu quero, verbo, oração. Agora, por favor, frase. Nem pense nisso. Pensar, verbo, oração. Então, o primeiro não tem verbo, ficou frase. O segundo, que também não tem verbo, ficou frase. O terceiro, será e vem, são 2 verbos, então virou oração. Quero, eu quero, verbo, virou oração. Agora, por favor, não tem verbo, frase. Nem pense nisso, pense, verbo, oração. Número 6 está resolvido. Número 7. Indique por quantas orações são formados os seguintes períodos. Eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. Eu tenho aqui, vou marcar os verbos. Li, reli, mesmo assim não entendi. Quantos verbos eu tenho? 3. Quantas orações? 3. Na semana passada, fomos ver. Aqui eu tenho uma locução verbal. 1. Então, essa letra B aqui, nós temos 2 verbos formando uma única ação. Então, 2 verbos constituindo uma locução verbal. Letra C. A professora pediu, um verbo aqui. Atenção, e os alunos ouviram, outro verbo aqui. Então, nós temos aqui 2 orações, 2 verbos. A minha vizinha me emprestou. Do verbo emprestar, apenas um verbo, uma oração. Desejo, do verbo desejar, que você concretize, do verbo concretizar, aqui, todos os seus desejos e seja feliz. Seja feliz. Aqui nós temos 1, 2, 3. Então, ficou 3, 1, 2, 1, 3. Próximo, número 8. De acordo com a quantidade de orações identificadas, classifique os períodos acima em simples ou compostos. Então, o período composto terá mais de uma oração e o período simples apenas uma oração. Como é que eu vou saber isso? Com a quantidade de verbos. A letra A tem 3 verbos, então será um período composto. A letra B, eu tenho apenas um verbo, será um período simples. A resposta estava por aqui já, eu tive que apagar para fazer. Mas ao vivo é assim mesmo. Na letra C, a professora pediu e ouviram 2 verbos, então é composto. Letra D, a minha vizinha me emprestou apenas um verbo, aqui vai ficar simples. E letra E, desejo, concretize, seja 3 verbos, composto. Então ficou composto, simples, simples e composto. 3 verbos, um verbo, né? Na realidade eu tenho que uma locução verbal, 2 verbos com a ação de um verbo. 2 verbos, composto, um verbo simples, 3 verbos, composto. Número 9. Leia atentamente. O vigilante, guarda noturno e seu valente auxiliar nunca esmoeceram no cumprimento do dever. No período acima, a vírgula está mal colocada, pois separa. Então, aqui nós temos uma vírgula que foi mal colocada. Vamos aumentar isso aqui? Como é que aumenta? Até hoje eu tomo surdo Word. Aqui, ó. Pronto. Essa vírgula aqui foi mal colocada. Por quê? Quem é que nunca esmoeceram? Pergunta de sujeito. Resposta. O vigilante, seu valente auxiliar. Portanto, essa vírgula está incorreta porque jamais eu posso separar o sujeito do seu predicado. Então, pois separa o sujeito do predicado. Jamais eu posso separar isso. Número 9 ficou letra B. Número 10. A maior parte dos funcionários classificados no último concurso optou pelo regime de tempo integral. Na frase acima, um erro de pontuação, pois a vírgula está separando de modo incorreto. Vamos lá pegar a vírgula outra vez.
fazer aquele mesmo esquema que eu sempre tomo surro para aumentar, eu acho que vai. Tchucu, 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 foi. Quem é que optou? A maior parte dos funcionários. No caso aqui eu tenho uma concordância do optou concordando com a maior parte. Né? Eu poderia optar para concordar com funcionários classificados. No caso aqui eu concordei com a maior parte. Mas quem é que optou? A maior parte dos funcionários. Jamais separe o sujeito do seu predicado. Ficou a letra A. Número 11. Classifique as orações de destaque do período seguinte. Está vendo? Está tudo misturado. Ao analisar o desempenho da economia brasileira, os empresários afirmaram que os resultados eram bastante razoáveis, uma vez que a produção não aumentou, mas também não caiu. Então, nós temos aqui, ao analisar o desempenho da economia brasileira, é naquele momento que eles analisaram, né? Naquele instante. Se eu tenho naquele instante, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. E depois, os empresários afirmaram. Quem é que afirmaram? Os empresários afirmaram o quê? Que os resultados eram bastante razoáveis, parará, parará, parará. Então, pegando esse pedaço aqui, eu vou encontrar uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. O sujeito está aqui, os empresários, e quem afirma alguma coisa, afirmou o quê? Objeto direto. Número 11 ficou a letra D. Número 12. Classifique os períodos colocando PS para período simples e PC para período composto. Dei bobeira e comprei a passagem direto para o Rio. Verbo dar e verbo comprar. Isso aqui tem que deixar bem claro. Então, esse aqui é um período composto. Antes, os índios eram os donos da terra. Somente esse verbo aqui, ó, eram. Então, aqui, período simples. Chegou ao bar, aqui, chegar. Dançou, outro verbo. Cantou, outro verbo. Bebeu e foi. Supercomposto. Tá vendo os verbos aí? Vamos botar aqui, período composto. Eu sou o cara mais dorminhoco do mundo. Então, eu sou, verbo ser, apenas um verbo que tem aqui, vamos ver. Eu sou o cara mais dorminhoco do mundo. Sim. Então, período simples. Você está triste. Outro período simples, por quê? Porque eu tenho apenas um verbo, período simples. Eu quero, opa, tem um verbo aqui, vou marcar, que você me acorde, outro verbo aqui, acordar, quando o ônibus chegar, outro verbo aqui. Então, eu tenho 3, então é período composto. Atenção, vou contar uma piada. Eu tenho uma locução verbal aqui, ó. 2 verbos praticando a mesma ação. Atenção, vou contar uma piada. Atenção, contarei uma piada. Então, isso aqui é um período simples. Outro, inventei aquela desculpa. Inventei, um verbo. Aquela desculpa porque não achei outra melhor. 2 verbos. Então, esse aqui virou um período composto. O estudo nos traz benefício. Verbo trazer, apenas um verbo. Marquei aqui. Parará, período simples. O amor constrói e o ódio destrói. Eu tenho 2 verbos, então eu tenho período composto. Então, verificando aqui, dei bobeira, período composto. Antes, período simples. O outro, chegou, período composto. Depois, eu sou o cara e você está triste, 2 períodos simples. Eu quero, período composto. Depois, atenção, período simples. Depois, período composto, inventei. O outro, período simples, o estudo. E o último, período composto, o amor constrói. Essa foi a número 12. Número 13. Indique nos parênteses o número de ações dos períodos abaixo. O que é ação? Qual é a palavrinha num enunciado que pratica a ação? Só tem uma. É o verbo. Então, o número de verbos. O passageiro deu um pulo, deu o pulo da cadeira e voou no pescoço do cobrador e aí começou. Então, aqui eu tenho 3. Concorda? Vamos botar aqui na frente 3. Segura daqui, pega dali, opa, segurar, pegar, solta, colar, soltar, armou-se,
um circo. Então, aqui eu tenho 4. Então, 3, 4. O passageiro nem se mexe, mexer, apenas 1. Tá rápido, não tá, cara? Te falei que o negócio ia ficar doido. Fico muito nervoso quando me acordam. Ficar e acordar. Aqui foram 2. Botando aqui 2. Pelo jeito vai ser um belo dia. Pelo jeito será um belo dia. Eu tenho aqui uma locução verbal com valor de apenas um verbo. Então aqui bota 1. Dia seguinte, 6 e pouco da manhã, um ônibus para na rodoviária de Goiânia. Para. Apenas um verbo. Quando sou acordado, fico uma fera. Sou e fico. Aqui eu tenho 2. Vamos botar aqui. O ônibus vai para Belo Horizonte. Vai, apenas 1. Se é apenas 1, então aqui, período simples. O passageiro ficou nervoso com o trânsito. Então aqui também só tem 1. O passageiro acorda, sonolento, limpa os olhos, coça o peito e olha para o lado de fora. 1, 2, 3, 4. Então, aqui nós temos 4. Conferindo, então, ficou 3, 4, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 4. O que significa isso? Número de verbos. E o que é o verbo? É o lancezinho na oração que indica ação. Ô, mano, aqui eu vou misturar todo tipo de exercício. O fácil, o médio, o difícil, o que tem que pensar muito, o que a gente já olha para a tela e já mata a charada, tá? Então chegamos agora ao número 13. 14. Coloque C para certo e E ou é errado para as afirmações colocadas nos parênteses abaixo. Cuidado com nossas crianças. Esse cuidado aqui não é verbo cuidar, não. Isso aqui é tipo, atenção com nossas crianças. É um período simples? Não, não tem verbo. Então isso aqui é frase, errado. Tudo voltou ao que era antes. Voltou o verbo, era verbo. Então se eu tenho esses dois aqui, composto certo. Minha mãe usa óculos, verbo usar, a sua não usa. Período composto. E aqui está marcando simples, aqui, isso aqui está errado. Chuva e sol, casamento de espanhol. Frase, não tem verbo, certo. Deus fez, agora vamos marcar esse verbo fazer. Você para a vida, período simples, certo. Lá vai ele, vai para o mundo. Período simples, só tem um verbo. Aqui está certo. Todo casal briga, brigar, um dia na vida. Período composto? Não, isso aqui é período simples, isso aqui está errado. O menino muito educadamente se despediu. Despediu do verbo despedir. Apenas um verbo, período composto, isso aqui está errado. Deus fez, verbo fazer, a lua que ilumina. Vou te dar uma dica aqui agora, tá? Que ilumina, período composto, certo. Os dois eram apenas um verbo, período simples, correto. Observe que sempre depois de um que vem verbo. Então, quanto mais ques você usa na sua oração, mais você vai entupindo a sua oração de verbos e mais você vai colocando ações dentro do mesmo período. Então, um período legal é um período que tem pouco que. Porque quanto mais ques você vai usando, eu vou usando, mais ações a gente vai botando no período, tá? Então ficou errado, certo, 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 certo. 2 errados e 2 certos. Acabou o número 14. Número 15. Coloque A para frases nominais e B para frases oracionais. Que piada engraçada. Tem verbo aqui? Não. Então isso aqui é A. Silêncio. Não tem verbo. A. Não pise na grama. Verbo pisar. B. Todos começaram a rir. Tem verbo? B. Atenção. Não tem verbo. A. Por favor, dê-me um cigarro. Tem verbo? B. Boa noite, não tem verbo. A. O dia amanheceu nublado, tem verbo. B. Com licença, não tem verbo. A. Deixe-me passar, tem verbo. B. Conferindo, ficou A, B, B, A, B, A, B, A, B. E aí se foi a número 15. Número 16. Coloque PS para período simples e PC para período composto.
Inventei aquela desculpa na hora. Eu tenho aqui um verbo, tá dando para perceber? Ó, inventei. Então, esse aqui é um período simples. Você vai sair ou vai ficar em casa? Vai sair. Vou marcar aqui. Ou vai ficar. Então, aqui eu tenho um período composto, com duas locuções verbais. Não gosto de mentiras. Agora eu vou marcar com negrita e sublinhado para andar mais rápido, tá? Gosto, período simples. Domingo fui ao clube, marquei o verbo. Corri, ó, outro verbo. Nadei, tem outro verbo aqui. E joguei tênis, marcar outro verbo aqui. Então aqui eu tenho um período composto. O cachorrinho é pequeno, mas já sabe morder. Então aqui eu tenho um verbo aqui e outro verbo aqui. Então, aqui eu tenho um período composto. José casou-se. Aqui tem um verbo e teve. Aqui também tem. Então, um período composto. Todos os feriados, vamos à praia. Aqui eu tenho um período simples. Prefiro o sítio à praia. Aqui eu tenho um verbo, período simples. Os trabalhadores rurais trabalham muito. Trabalham, um verbo aqui. E ganham pouco, ganham outro verbo aqui, período composto. Eu já li, olha um verbo aqui, este livro 3 vezes, então esse aqui ficou um período simples. Então, conferindo, ficou um período simples, um período composto, um período simples, 2 períodos compostos, depois tem mais um período composto, depois 2 períodos simples, um composto e um simples. Eu estou conferindo assim porque eu estou fazendo aqui também minha leitura no caderno, que senão você fica doido. Número 16 está pronto. 17, infância. Lá vem Carlos Drummond de Andrade. Vamos ver se dá para resolver aqui. Aqui, ó, o poema está aí. Se você quiser ler aqui, ó, pausa. E vamos parar aqui no Café Bom. Pausa. Está perguntando, o primeiro período do texto é, então esse aqui, ó. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Esse é o primeiro período. Então, eu tenho aqui montava e ia. 2 verbos formando um período composto. Vamos ver se adiantou alguma coisa. Ele é composto por coordenação, porque eles são independentes, e não são ligados por síndeto, não são ligados por conjunção. Então, eles formam um período composto por coordenação assindética. Olha aqui. Cara, misturou tudo, né? Nível fácil, difícil, nível louco. Ficou uma doideira esse negócio. Número 17, ficou a letra C. Número 18. Analise a opção que analisa corretamente o período. Se não existe sanção social, se perdemos o mecanismo de prêmios e punições, o crime fica naturalizado. Nós vamos analisar aqui qual é a relação desses períodos. Vamos agora marcar a letra B e vamos explicar. O período é composto por subordinação e encontram-se 2 orações subordinadas condicionais e uma oração principal. Qual é a oração principal? O crime fica naturalizado com 2 condições. Quais são as condições? Se não existe sanção social e se perdemos o mecanismo de prêmios e punições. Esse aqui tem uma análise sintática invertida. Esse aqui é difícil, hein? Então, aqui eu tenho a oração principal e as outras 2 que são iniciadas pelo se aqui, que são condicionais. Bacana, número 18, letra B. Número 19. Com base na composição do período, não existem seres humanos corruptos, mas uma sociedade corrupta na qual os seres humanos, dispostos à corrupção, agem. Analise as afirmações a seguir e assinale a opção correta. Resposta é a letra C, pois o período é composto por coordenação e subordinação, em virtude de encontrarem-se 3 orações como componentes desse período. Uma oração principal, uma oração coordenada sindética adversativa marcada pelo mas e uma oração subordinada adverbial locativa. Sabe o que é isso? Indica lugar. Então ficou aqui a letra C. Vamos ver se vai bater lá, ó.
na qual os seres humanos dispostos à corrupção agem. Essa é uma oração subordinada adverbial locativa. Número 19, letra C. Tá corrido? Tá. Mas eu tenho vídeos com explicações lentas aí no canal. Tá? Vamos continuar. Número 20. Acerca da análise da composição morfossintática de trechos do texto, julgue as afirmações a seguir e assinale a opção correta. No trecho, a lei e o olhar social influem positivamente em nossa conduta, tem-se uma oração simples com o verbo na terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito, que é composto por possuir dois núcleos. Quem é que influem? Aqui eu tenho o verbo, sujeito à lei e o olhar social. Então, o sujeito aqui realmente é composto e o verbo está na terceira pessoa para concordar com o sujeito composto. Número 1 está correta. No trecho, devemos estar convencidos e convencer de que a corrupção também é um crime. O sujeito da oração principal é do tipo desinencial, uma vez que ele aparece a partir das pistas linguísticas apontadas pela oração subordinada. A oração subordinada aqui é de que a corrupção também é um crime, não é? Convencer de quê? Ele está falando que essa oração subordinada ela tem a função de sujeito. Na realidade, quem convence alguém de alguma coisa. Então, esse de a corrupção também é um crime, a oração subordinada substantiva objetiva indireta. Essa aqui está errada. Vamos tirar essa daqui. No trecho, foram feitas diversas experiências para mostrar sob quais circunstâncias as pessoas se mostram mais predispostas a agir em benefício do bem comum. O sujeito da oração principal se encontra posposto ao verbo. Vamos ver. Que é que foram feitas? Diversas experiências. Esse aqui é o sujeito. Esse aqui eu tenho um verbo formado para uma locução verbal, é isso? Então, realmente, o sujeito foi posposto ao verbo. Então, eu tenho as alternativas 1 e 3 corretas. Vamos ver aqui, ficou a letra B. 21, tem um texto grande. Então, eu vou dar pausa, segundo parágrafo. Vou botar um parágrafo aqui. Então, 2 parágrafos, pausa. Mais 1, 2, 3 parágrafos, pausa. Mais esses aqui, pausa. Nesse trecho aqui, ó, nesses 70 anos que separa o vestido da Roma Originals em 2015 e o vestido de Drummond em 1945, vale a pena reler o poema para perceber o quanto empobrecemos, emburrecemos, perdemos o foco das discussões. Analise as afirmações e marque a alternativa correta. O que é pronome relativo com função de sujeito? Nesses 70 anos que separam, deixa eu marcar esse que aqui. Eu vou botar nesses 70 anos, eu vou trocar esse que por nesses 70 anos. Então vamos botar 70 anos separam o vestido da Roma. Que é que separam? Então 70 anos. Então ele realmente é relativo e tem função de sujeito. Essa aqui está correta. E o vestido de Drummond? Por acaso Carlos Drummond de Andrade usa vestido? Não. Eu estou me referindo ao poema, ao trabalho artístico dele. Então é um caso de metonímia, está correto. 3. O quanto empobrecemos é uma oração substantiva na função de objeto direto em relação ao verbo perceber. Vamos lá. Para perceber. Perceber o quê? O quanto empobrecemos. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Então essa também está correta. Então as 3 estão corretas, as 3, né? Então ficou a letra B. 21, letra B. 22. O currículo é ler com fluência, entender o lido, escrever corretamente, usar regra de 3, calcular áreas, volumes e um juro simples, ler gráficos e tabelas. Pode-se afirmar sobre os verbos de ação presentes no período que eu percebo aqui, olha, ler, entender, escrever,
usar, calcular e ler. Eles foram utilizados no infinitivo, e o infinitivo é uma forma nominal. Então, número 22, letra C. 24, em faiscar um brilho novo, inverte-se a ordem usual da oração, que consiste na colocação do verbo depois do sujeito em português. Também se verifica a ordem inversa em... O certo aqui, então, seria um brilho novo faiscar. Vamos ver qual apresenta essa inversão sintática. Quando nenhuma presença esticava a linha do caniço, não. O velho entrou, olha o sujeito aqui, não. E chegou amanhã em quê? Opa, quem é que chegou? Amanhã. Então, e amanhã chegou. Então, nós temos invertido a letra C. Primeiro verbo, depois o sujeito, quando o correto é primeiro o sujeito, depois o verbo. 24, letra C. 25, dê a função sintática dos termos assinalados pelas aspas. O lucro, que é um dos incentivos do sistema, foi excelente. Que é que foi excelente? Na realidade, a oração é essa daqui, ó. O lucro foi excelente. Que é que foi excelente? O lucro. Sujeito foi excelente, predicativo do sujeito. Número 25, letra B. 26. Pagam bem lá, nessa oração o sujeito é... Quem é que pagam? Eles ou elas? Eles e elas. Então eu não consigo determinar. Ele vai ser indeterminado. 26, letra C. 27. Em nossa terra não se vive senão de política. Nessa oração o sujeito é... Quando eu pego esse aqui, ó, em nossa terra não se vive, quando eu falo assim, aqui não se vive. Então eu trabalho com o verbo intransitivo. Eu não sei quem é vivido. Eu não consigo falar quem é vivido aqui. Então ele é indeterminado. 27, letra A. 28. Afinal, lá se está sempre contente. Nesta oração, o tipo de sujeito é... Olha aqui um verbo de ligação. E alguém ou alguma coisa está fazendo algo através desse verbo de ligação? Não. Então ele também é indeterminado. 28, letra D. 29. Precisa-se de operários para a obra. Cuidado, esse se aqui, ó, é um índice de indeterminação do sujeito também. Porque eu não posso começar um sujeito com preposição. De operários são precisados. Então o sujeito aqui é indeterminado. 29, letra B. Número 30. Os livros escolares devem ser tratados com carinho. Nessa oração, o tipo de sujeito é... Quem é que devem ser tratados com carinho? Os livros escolares. O sujeito aqui, ele é simples. Embora esteja no plural, o sujeito é simples. Número 30, letra C. 31. Meu amigo José estuda à noite. Nessa oração, o tipo de sujeito é... Então eu coloco aqui, meu amigo estuda à noite. Sujeito aqui é meu amigo, sujeito simples. Número 31, letra C. Tá vendo? Nós temos exercícios que pesam e exercícios simples. Número 32. Entusiasmo, garbo e disciplina caracterizam o desfile. Nessa oração, o tipo de sujeito é... que caracterizam? Eu tenho esse e esse. Então, 32, o sujeito é composto. 32, letra B. 33. O sujeito de uma oração é determinado quando? Quando é que existe um sujeito determinado? Lembre-se de que ele precisa ser substantivo ou uma palavra substantivada. Um pronome ou oração substantiva. Sabe esse pronome? Que tipo de pronome é? Fala aí rapidinho comigo. É um pronome pessoal do caso reto. Somente os pronomes pessoais do caso reto podem ser sujeito. Certo? Os pronomes pessoais do caso oblíquo funcionam como complementos. 33, letra A. 34. Quanto à espécie, o sujeito de uma oração pode ser determinado ou indeterminado, correto? Simples, composto ou implícito, oculto. Esse implícito aqui, vamos falar mais?
Ele é oculto, desinencial, elíptico ou implícito. Implícito quer dizer que ele está subentendido, né, atrás do verbo. Então eu tenho a letra C. As duas alternativas anteriores estão corretas. 34C. 35. Ele andava triste porque não encontrava a companheira. Eu tenho um verbo de ligação aqui e um verbo significativo aqui. Os verbos grifados são, respectivamente, verbo de ligação e encontrava. Quem encontrava, não encontrava alguma coisa ou alguém. A companheira, objeto direto. Então é um verbo de ligação e um verbo transitivo direto. 35, letra E. 36. Indica a única alternativa que não apresenta agente da passiva. A casa foi construída por nós, agente da passiva está aqui. O presidente será eleito pelo povo, o agente da passiva está aqui. Ela será coroada por ti, o agente da passiva está aqui. O avô era querido por todos, o agente da passiva está aqui. Ele foi eleito por acaso. Opa, aqui não tem agente da passiva. Então, 36, letra E. 37. A terra era povoada de selvagens. Cuidado, a terra era povoada por selvagens. Esse dia aqui está no lugar do por. Se é por, isso aqui é um agente da passiva. 37 ficou letra C. 38. Dulce considerou calada, por um momento, aquele horrível delírio. Os termos grifados são respectivamente. Por um momento é um adjunto adverbial. E considerou o quê? Aquele horrível delírio. Isso aqui é um objeto direto. 38 ficou letra C. 39. Para todos os males, há dois remédios, o tempo e o silêncio. Os termos grafados são, respectivamente, o verbo a o quê? Dois remédios, objeto direto. E aqui eu estou explicando. Então, isso aqui é um aposto. Então, objeto direto e aposto. Número 39 ficou letra C. 40. Usando do direito que lhe confere a Constituição, as palavras grifadas exercem a função respectivamente de. Observe aqui, olha. Usando do direito que lhe confere. Separa aqui esse período e vamos analisar esse pedaço. A Constituição confere o direito, o que aqui é um pronome relativo, que pode ser substituído pela palavra direito. Confere o direito a ele. Então, a Constituição é sujeito, confere o quê? O direito representado pelo quê? Então, esse aqui é o objeto direto, e esse lhe é a ele. Então, ficou objeto direto, cadê? Letra E, objeto direto e indireto. Cuidado que aqui ocorreu uma inversão sintática. Número 40, letra E. Número 41, recebeu o prêmio o jogador que fez o gol. Nessa frase, o sujeito de fez, quem é que fez o gol? O jogador, mas eu tenho o que no lugar do jogador. Esse que aqui é um pronome relativo, relativo ao termo anterior. Então, 41 ficou a letra C. 42. Assinale a alternativa correspondente ao período onde há predicativo do sujeito. Como o povo anda tristonho? Opa, já matei. Eu tenho um verbo de ligação aqui e uma qualidade momentânea para o sujeito. Quem é que anda tristonho? O povo. Então, a qualidade momentânea para o sujeito. 42, letra A. 43. Encravei-lhe os dentes da carne com toda a força que eu tinha. A palavra que tem função morfossintática de com toda a força que eu tinha. Força eu tinha. Eu substituí a palavra anterior pelo que. Quando acontecer isso, o que é um pronome relativo. Eu tinha. Tinha o quê? Força, representada pelo quê? Então, é um pronome relativo com função de objeto direto. Quem tem alguma coisa. Cuidado que aqui também houve uma inversão sintática. O sujeito aqui é eu. 43, letra D. 44. Assinale a alternativa em que a expressão grifada tem a função de complemento nominal. Vamos ver aqui qual palavra exige um complemento. Então, eu vou ler sem o complemento. Vou ler assim. A curiosidade incentivava-o à pesquisa. Funcionou. A cidade merece ser conhecida por todos. Funcionou. O respeito é dever de todos. Funcionou. O coitado
mendigava pela cidade. Funcionou. O receio, opa, receio de quê? Aí eu preciso colocar complemento aqui na letra E. Eu sei que você não gostou dessa explicação. Então, algumas aqui, ó, eu consigo retirar, né, que vão funcionar. A curiosidade do homem, a curiosidade humana, a cidade de Londres, a cidade londrina. Ok? Então, 44, letra E. 45. Amanhã, sábado, não sairei de casa. A palavra grifada funciona como... Isso aqui é um aposto, tá entre vírgulas, está explicando o dia que será amanhã. 45, letra E. 46. E não se diga que Mário Quintana havia sido insensível. Opa, insensível? Insensível a quê? Quando eu tenho assim um substantivo abstrato ou um adjetivo que exija complemento, e esse complemento ele vem preposicionado com o artigo definido feminino, eu tenho um complemento nominal. Olha ele aqui. 46 ficou letra D. 47. O sol entra cada dia mais tarde, pálido, fraco, oblíquo. O sol brilhou um pouquinho pela manhã. Pela ordem, os predicados das orações acima classificam-se como: o sol entra cada dia, mais tarde não pode ser qualidade para o sol, mais pálido, fraco, oblíquo pode. Então, esse aqui, ó, eu tenho um verbo significativo aqui e um predicativo do sujeito aqui. Isso aqui é predicado verbo nominal. O sol brilhou um pouquinho pela manhã. Um pouquinho pela manhã não é qualidade para ele. Então, isso aqui é predicado verbal. 47 ficou a letra E, predicado verbo nominal e predicado verbal. 48 é exemplo de predicado verbo nominal. Eu tenho que ter um verbo significativo mais um predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Cuspi no chão com um nojo desgraçado, credo, não é. O corpo me doía todo, não é. Estela se sentou na cama assustada. Ela se sentou e ela estava assustada. 48, letra C, predicativo do sujeito. E aqui um verbo significativo. 48, letra C. 49. O professor entrou atrasado. O verbo é intransitivo. E aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Então vai ser verbo intransitivo e predicado verbo nominal. Esse aqui, ó. 49, letra D. 50, na expressão chamei Armando Nogueira de carioca, encontramos do predicado pela ordem. Quem é que chamei? Eu. Chamei quem? Armando Nogueira. Então aqui eu tenho um objeto direto e esse de carioca aqui é uma qualidade que eu dei para o Armando Nogueira. Então 50, letra B. Objeto direto e predicativo, 50B. 51, minha terra é Pindorama, de Palmares, sempre em flor. Minha terra é Pindorama. Eu tenho aqui um predicado nominal porque tem um verbo de ligação mais predicativo para o sujeito. Então, o predicado é 51, é letra A. É nominal e o verbo é de ligação. 51A. 52, assinale a frase em que há sujeito inexistente. Compram-se jornais velhos são comprados. Nada se entendeu de suas palavras, nada foi entendido de suas palavras. Chama-se José o sacerdote é chamado José. Choveu muito tomate aqui. Que choveu aqui muito tomate. É noite, é a letra E. Ninguém pode ser noite e nada pode ser noite. Observe isso. Ninguém, nada pode executar essa ação verbal de ser noite. 52, letra E. 53, o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Pelos portugueses, aqui não tem jeito de mexer não, mano. Isso aqui a gente tá passiva. Tá rápido, segura a onda. 54, em nunca
Como é que é? Nunca, respondeu ela, abanando a cabeça. O termo grifado é ela respondeu, abanando a cabeça. O ela que tem invertido, deveria estar antes do verbo. Esse ela é sujeito. 54 ficou letra B. 55. Amo essas montanhas uma a uma, com exceção apenas do Morro do Cantagalo, cujo volume é desagradável e pesado. O termo grifado é esse uma a uma que não explica quais são as montanhas e muito menos dá uma qualidade para a montanha, então ele não pode ser um aposto, ele pode ser uma adjunta adverbial, uma a uma, parece uma ordem, né? Ele ama uma a uma. 56. Meu maior desejo é que ela volte logo. A oração grifada exerce a função de, observe que eu tenho o sujeito expresso aqui, tenho um verbo de ligação aqui e tenho uma conjunção subordinativa aqui. Se eu tenho esses ingredientes, essa oração será oração subordinada substantiva predicativa. Então, ela tem função de predicativo. 56 ficou letra D. 57, assinala a alternativa em que apareça predicado verbo nominal. Verbo nominal tem que ter um verbo significativo, ou seja, um verbo que não é de ligação, mas uma qualidade para o sujeito ou para o objeto. Permanecia calma, a chuva permanecia calma, permanecer é verbo de ligação, não pode. A tempestade assustou os habitantes da vila, não tem qualidade nenhuma para nada. Paulo ficou satisfeito, ficou é verbo de ligação, se ele está, ficar, continuar, permanecer, parecer, andar, tornar e virar. Os meninos saíram do cinema calados. Opa, sair não é verbo de ligação e calado é uma qualidade para os meninos. Ficou 57, letra D. 58, na oração você ficará tuberculoso, de tuberculose morrerá. As palavras grifadas são respectivamente. Você ficará tuberculoso. Esse aqui é um predicativo do sujeito. Ficar é verbo de ligação, tuberculoso é uma qualidade para você. Predicativo do sujeito, de tuberculose, adjunta adverbial. Olha aqui. A 58 ficou letra C, 59. O presidente corrupto saiu. Saiu aqui é um verbo intransitivo. Cedo é um adjunto adverbial de tempo. Então o verbo é intransitivo. Aqui, ó. Vai ficar isso aqui. 59 ficou letra B de bola. 60 na oração, a situação continua indefinida. Eu tenho aqui, continua, que é o verbo de ligação. E indefinida é uma qualidade para a situação. Então o predicado é nominal. Deu letra A aqui, ó. Então 60 ficou letra A. Ô, gente boa, foi uma correria danada, né? Olha aqui, 60 exercícios, não expliquei nada, só resolvi. Como eu havia dito no início, só respondi, só marquei o que estava certo e errado, saí preenchendo, uma loucura danada aqui. Se você curtiu o vídeo, por favor, divulga o canal pra gente, inscreva-se no canal, dá like no vídeo, divulga esse vídeo aí pra galera. E se você ficou muito brabo comigo porque eu saí correndo durante a explicação, saiba que no canal tem muita coisa mastigadinha e muita explicação lenta. Bacana? Então eu conto com a sua inscrição, eu conto com o seu like, eu conto com o seu apoio para divulgar o canal, tá? Fica com Deus, muito obrigado pela confiança, muito obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!